Olá, Namastê! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do treinamento de meditação. Nas aulas anteriores, nós vimos o quanto o corpo, mente, respiração se correlacionam entre si e afetam diretamente o nosso estado mental e emocional. E o oposto também acontece. Nosso estado emocional interfere no nosso corpo físico, na nossa respiração, e através de ferramentas simples como o controle da respiração, a gente consegue controlar também e modificar o nosso estado emocional. Na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os pensamentos e que nem sempre os nossos pensamentos definem quem nós somos. Então, nem sempre você é o que você pensa. E eu trago dados de um artigo da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Esse artigo ele é de 2005, onde eles estudaram e mostraram que nós temos entre 12.000 a 50.000 pensamentos por dia. E o mais louco assim é que eles concluíram que em torno de 80% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos. Isso me faz lembrar de quando eu comecei a praticar meditação de forma mais frequente, que foi um momento em que eu passei por uma depressão. Então, nesse período, os meus pensamentos eram praticamente só pensamentos negativos. E quando eu comecei a entrar no processo da meditação, eu comecei a observar esses pensamentos negativos, e a própria meditação faz com que a gente crie um espaço entre nós e entre os nossos pensamentos. E eu pensava então que eu era uma pessoa, não gostava da minha aparência. Os meus pensamentos diziam que eu era uma pessoa insegura, meus pensamentos faziam sentir medo, que eu não seria capaz de dar uma aula de yoga, por exemplo. Eu pensava que as pessoas não iam gostar da minha aula. E quando as pessoas vinham e falavam que gostaram da aula, então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada ali, porque eu acreditava nos meus pensamentos por um tempo assim e achava que realmente a minha aula não era boa, que eu não era capaz de dar uma aula boa. Mas quando as pessoas vinham e me falavam ao contrário, então eu comecei a perceber por experiência que nem sempre os nossos pensamentos falam sobre a realidade em si. Nem sempre os nossos pensamentos são verdadeiros. E isso foi assim um clique que me deu, e foi como uma chave onde a gente sente uma certa libertação, né? E ainda mais com esse dado de que 80% dos nossos pensamentos são negativos. Então, se você acredita que você é os teus pensamentos, você vai ver a realidade tanto sobre si mesmo quanto do mundo externo de uma forma muito negativa. E isso nos empodera também de certa forma, porque se eu não sou os meus pensamentos e se eu posso observar os meus pensamentos, né, com a prática constante da meditação, a gente cria essa capacidade de observar os pensamentos de fora como um espectador. Então também, antes de tomar uma atitude, antes de realizar uma ação, eu posso questionar os meus pensamentos. Poxa, será que esse pensamento e a ação que eu vou tomar é o melhor para mim? Será que eu realmente quero isso? Será que isso vai me fazer bem e vai fazer bem para as pessoas ao meu redor? Então aí, quando a gente se desidentifica dos pensamentos, a gente tem a oportunidade de escolha também das nossas ações e das nossas atitudes. Olha quem veio dar oi para vocês.
E eu trago um exemplo para vocês, muito simples, mas que a gente pode perceber isso com uma maior clareza. Se eu tenho aqui um objeto de observação, que no caso é uma caneta, eu vejo essa caneta, eu posso observá-la. É óbvio que eu não sou a caneta, eu sou quem está por trás e observa a caneta. E mais ou menos assim, desta forma, acontece com a nossa mente, com os nossos pensamentos, né? Quem é esse eu por trás dos pensamentos que observa os pensamentos passando ali na sua mente? E essa é um questionamento que a própria prática de meditação naturalmente vai trazendo para o meditador, para a meditadora. E claro, né, gente, para ter resultados a gente precisa de uma constância, de uma prática regular. Assim como vocês estão tendo a oportunidade de treinar cada dia um pouquinho, mesmo que sejam breves minutos, já faz uma grande diferença. E daqui então eu quero convidar vocês para irmos para o nosso exercício. Muito bem, no nosso exercício de hoje então a gente vai buscar observar os nossos pensamentos e em especial vocês vão dar uma atenção para os espaços entre um pensamento e outro. Então, assim que acaba um pensamento, você vai percebendo um pequeno espaço de pausa e aí começa um novo pensamento. Procure observar atentamente esse fluxo e vai se conectando com esse espaço silencioso entre um pensamento e outro. Eu vou cronometrar o tempo por 7 minutos, tá? Vocês podem ir se posicionando de forma confortável, com a coluna alinhada. Feche os olhos. Faça qualquer ajuste na posição. Procure manter a imobilidade corporal. Relaxa todo o corpo. Respira tranquilamente. E começa a observar os pensamentos que passam, que fluem em sua mente. E permita que os pensamentos passem. Não se apegue. Não se identifique com os pensamentos. Te mantenha atento e focado.
sempre que você perceber que foi levado por algum pensamento, registre isso e volte o foco e a concentração. Se conectando com essa consciência que está por trás dos pensamentos e que observa. Continue e mantenha a presença por mais alguns minutos. E aos poucos vai voltando a perceber o contato do corpo com a superfície. Perceba a passagem do ar pelas narinas. Sinta os dedos dos pés e das mãos. Faça os movimentos que você julgar necessários para despertar. Muito bem, esse foi o nosso exercício de hoje e
eu gostaria de compartilhar uma analogia com vocês sobre meditação. Talvez vocês já tenham ouvido essa analogia. Imagine as águas de um lago quando estão agitadas. Você não consegue ver o teu reflexo na água, nem o fundo do lago. Agora, quando as águas desse lago ficam calmas e tranquilas, a água vai ficando cristalina, você consegue ver o fundo, você consegue ver o seu reflexo na água. E assim é na meditação, quando a gente vai acalmando os nossos pensamentos, nós conseguimos ver com uma maior clareza. Espero que tenham gostado. Até amanhã na nossa 5ª aula. Namastê!